Olá, querido, bem-vindo novamente. É uma alegria estar junto com você, você que voltou para ver outros vídeos. Isso é muito bom porque significa que você tem interesse no tema que eu estou tratando aqui e porque, apesar de eu talvez estar falando alguma coisa um pouco diferente do que você está acostumado, você ainda está aberto a ouvir, a ponderar, a refletir sobre aquilo que você crê. Então, eu não estou aqui para causar divisão de doutrina, eu não quero causar problemas, eu não quero causar confronto. Mas eu quero despertar você, para você pensar e entender que você precisa estar preparado para que aquele dia não pegue você de surpresa. Esse é o maior foco que eu tenho aqui nesses vídeos, né? Eu quero tirar um pouco desse conforto que os crentes estão de achar que vão embora de qualquer jeito, que está tudo bem, independentemente do que façam, e eventualmente não ser assim, e virem a ser surpreendidos da pior forma, da pior maneira, na pior hora da história da humanidade. Então, o que eu quero é que você esteja preparado para encontrar com o Senhor, que você esteja pronto e seja achado servindo a Ele, como Ele tem convidado a todos nós, os que cremos, a levar esta advertência em consideração. Precisamos estar preparados. E eu quero ler um texto para você, um texto de Jesus, palavras literais de Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e eu quero ler de 35 a 48 para te mostrar a importância de estarmos atentos. Quantos arrebatamentos são, pouco importa, mas a importância de estarmos preparados para o arrebatamento, qualquer que seja a sua linha de doutrina, se você é pré, se você é mid, se você é pós, eu respeito isso, como eu falei, todos nós cremos de alguma maneira, então eu não quero nesse momento nem mesmo interpretar um texto, eu quero ler um texto literal para você, que eu recomendo que você veja na sua Bíblia, acompanhe na sua própria Bíblia e tire as conclusões para o seu próprio coração, de como você tem que se comportar diante desta palavra de Jesus, ok? Eu vou ler aqui então, Evangelho de Lucas, capítulo 12, vou ler de 35 a 48, se você, como está num vídeo, se você quiser voltar depois com calma, recomendo que você anote, você rabisque a sua Bíblia, marque os textos, né? Isso é muito importante. Jesus começa falando assim, ele estava reunido com seus discípulos, Jesus estava falando com seus discípulos e ele disse: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabem, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então veja que esse texto ele é muito confrontador com algumas posições doutrinárias, porque aqui o Senhor Jesus está falando com seus discípulos, e ali então Pedro, André, Tiago e João estavam nesse grupo, aqueles que perguntaram a parte acerca dos últimos dias, lembra disso? Já falamos sobre isso. Então para os discípulos ele fala: bem-aventurados sejam vocês, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar eles da festa de casamento. Como assim? Quer dizer que ele já casou? O noivo já casou e agora é para estar esperando ele voltar do casamento? É uma palavra estranha, porque em termos de expectativa, eu imagino que os discípulos eles querem fazer parte de ser noiva. Eu sei que alguns aqui têm dificuldade com esse texto, alguns separam como se esse texto fosse para Israel e não para a igreja, mas veja bem, aqui estão os pais da igreja. Pedro é o próprio pai da igreja, profeticamente. Sobre a declaração dele, Jesus disse que a igreja seria edificada. Nossa igreja, a igreja cristã, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, se a gente tratá-los aqui como grupo de judeus, a gente tem que descartar o que eles disseram acerca da igreja. Se a gente trata ele como igreja, nós temos que tratá-los de duas maneiras, porque eles são um grupo transicional. A primeira leva de crentes da igreja são judeus convertidos, e temos também os gentios entrando, e depois nós temos uma expansão gentílica, e nós temos menos gente do povo de Israel original fazendo parte da igreja. Mas veja que aqui tem uma frase que ela é importante para você levar em consideração, porque quando Jesus diz: ao voltar ele das festas de casamento, quando vier e bater a porta, veja que Jesus, em Apocalipse 3:20, ele volta a esse texto, ele faz
aquela menção de eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a carta de Laodiceia é uma carta à igreja, e ele fala para a igreja que ele vai voltar e bater a porta, mas ele fala arrependei-vos, ele está chamando aquela igreja a arrependimento, para que isso não aconteça, para que a igreja de Laodiceia não seja de Laodiceia, mas seja de Filadélfia, seja arrebatada, seja levada para as bodas do Cordeiro. Mas se você acha estranho, eu também posso achar estranho, e veja, Pedro também achou estranho. Na sequência ele diz, então Pedro perguntou, Senhor, proferes estas parábolas para nós ou também para todos? O Pedro percebeu que estava esquisita essa conversa e ele faz essa pergunta. Então disse o Senhor, quem é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ele estava falando então de galardão, de bens, de recursos celestiais, de tesouros do céu, como nós vimos Paulo falar em Coríntios, ouro, prata e pedras preciosas, é a expectativa do Senhor, mas também madeira, feno e palha, para quem é salvo como que através do fogo. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi muito dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então veja que aqui nós voltamos também para aquele texto da parábola dos servos, dos talentos, que nós encontramos em Mateus 25, aquele que tem mais, ele espera mais, aquele que tem menos, ele espera que faça também, aquele que não faz nada, perde, é muito sério aquele texto. Então aqui o que acontece? Jesus diz claramente que é importante que na sua vinda nós sejamos achados servindo, nós sejamos achados como mordomos, fiéis e prudentes, porque se formos achados assim, o Senhor vai nos confiar todos os seus bens, e é claro que ele está falando de galardão na sua vinda, e aí ele está dizendo que aquele servo, então, que sabe, tem que aguardar. Nós que sabemos, nós que temos a revelação, precisamos estar atentos e sensíveis naquele dia. Mas ele está dizendo, se por outro lado esse servo falar, não tem nada a ver, e começar a causar conflito na igreja com os outros conservos, em vez de servi-los, causar confronto, briga, dissensão, e ainda ficar aqui comendo, bebendo em orgia, totalmente cuidando de outras coisas que não as coisas do Senhor, cuidando das coisas do mundo, como nós lemos e vimos nos vídeos anteriores, eu recomendo que você veja se você não viu, é para estes que o Senhor virá em dia que não sabe, e em hora que não espera, e ali então haverá um castigo para os servos, que terão a sua sorte dividida com os infiéis. Quem são os infiéis em relação aos servos não fiéis? O servo fiel, o servo bom, o servo mau, o servo negligente. O servo negligente tem agora a sua sorte contada com os infiéis e vai sofrer açoites. O que serão então açoites para os infiéis que quando o Senhor vem não estão preparados? E aí então para mim fica mais fácil de voltar para o começo do texto, de entender que estes servos que não estavam preparados, agora então deverão estar preparados quando o Senhor voltar das bodas. E é aqui que eu falo um pouco que peço que você que pensa diferente me ajude. Esse texto ele é muito claro, ele fala de que o Senhor vai voltar das festas de casamento para buscar os servos que agora estão atentos, vigilantes, esperando. Estes precisam agora, porque perderam uma primeira oportunidade, precisam estar atentos, precisam estar vigilantes. Mas o melhor convite é, na primeira vinda, na primeira chamada, estar prontos, servindo e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os que são seus. Pedro achou estranho, eu também quero achar estranho. A minha expectativa é estar preparado, servindo, cuidando dos meus conservos, para que eu possa ser achado digno de ser livrado de todas as coisas que virão. Essa é uma das maneiras que eu entendo essa sequência. Essa é uma das maneiras que eu quero compartilhar para a sua reflexão, em nome de Jesus.